Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus pela Jerusalém, pela possibilidade de estarmos juntos, assim, mesmo que distantes, né? Para compartilhar a palavra do Senhor é sempre uma alegria para a minha vida. O privilégio de poder estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. E nesta noite eu quero estar lendo 2 versículos que estão na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículos 2 e 3. Diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Vamos orar? Pai amado, te damos graças, Senhor, por esse momento especial de culto, de adoração, de louvor ao teu nome. Por causa da tua benignidade, por causa da tua bondade, por causa da tua palavra. Que o Senhor possa estar nesta noite falando ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, ao coração de todos aqueles que ouvirem esta palavra, esta mensagem. Que nós possamos ouvir e obedecer, Senhor, tudo o que o Senhor disser ao nosso coração. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Esses 2 versículos falaram ao meu coração e eu creio que vai falar com vocês também nesta noite. Isaías foi o profeta, um dos profetas, né? Um dos profetas maiores, como está na palavra, que escutou a voz do Senhor. Esse é aquele que escutou a voz do Senhor que dizia assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esse por nós aqui eu creio que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dizendo para Isaías, né? Isso, a quem enviarei? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Está em Isaías no capítulo 6, versículo 8. Isaías ouviu a voz de Deus respondendo para ele e ele obedeceu ao Senhor. Como o profeta Isaías, nesta noite eu quero profetizar que iremos ouvir a voz do Senhor que está falando conosco, já falou através desses 2 versículos, que é a sua palavra, e que nós vamos obedecer para crescermos e conquistarmos. O título dessa mensagem seria Preparando-se para crescer e conquistar. Conquistar o quê? Conquistar prosperidade em todas as áreas de nossas vidas e, sobretudo, conquistar vidas para habitar no reino do nosso Pai, porque é esse o desejo maior do coração dele. O ministério de Isaías como profeta incluiu, se nós formos ler o livro dele, incluiu várias advertências aos reis que o ignoravam na ocasião, mas também contemplou diversas referências proféticas sobre o nosso Salvador, sobre o Messias. Uma dessas referências está registrada lá no capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, um profeta, né, do coração de Deus esse, profetizando bênçãos de salvação para as nossas vidas. E aí, como eu disse, o título dessa mensagem, né? Preparando-se para crescer e conquistar. Será que estamos prontos para crescer, expandir as nossas vidas física e espiritualmente?
Estamos, sei lá, prontos para alargar o lugar de nossas tendas, nossa habitação física e também o lugar onde Deus mora em nós. Deus mora no nosso coração. A habitação espiritual de Deus é no nosso coração. Se já reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, o Espírito Santo veio habitar em nós, então o nosso coração é a morada do Senhor. Precisamos estar preparados, prontos para crescer, para expandir, né, as nossas vidas, tanto física quanto espiritualmente. E se nós não estamos, minha oração nesta noite é para que nós possamos nos conscientizar que nós precisamos estar preparados ou nos preparar. Porque os planos de Deus para nós incluem crescimento em todas as áreas de nossas vidas. Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, está escrito, né, Deus dizendo para a gente, através do profeta, porque sou eu, o Senhor diz, que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. No futuro que Deus tem para nós, amados, não tem espaço para derrotas, mas para vitória. Porque Jesus mesmo afirmou lá em... Não lembro a referência agora, é João, mas João, não sei dizer exatamente, né, o versículo, mas Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. Se eu não me engano é João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nele que nós estamos, nós já somos mais do que vencedores. E isso é garantido pela palavra do Senhor. Nós precisamos então estar com as portas dos nossos corações abertos. E os nossos corações são o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. E também precisamos estar com as portas da igreja, o templo físico, abertas para receber bênçãos que o Senhor já preparou para todos os que reconhecerem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. As portas dos nossos templos precisam estar abertas para que venham vidas, né, e tenham as bênçãos do Senhor, sobretudo a salvação. Em Isaías, no capítulo 32, versículo 18, nós podemos contemplar a visão de Deus e do profeta para o povo de Deus, para nós. Diz assim: o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Se somos, amados, o povo de Deus, é isso que nós devemos esperar da parte de Deus. Tendo convicção, tendo fé em nosso coração. O que nós podemos esperar? O que ele está dizendo na palavra? Paz, segurança. Ele fala locais pacíficos, casas seguras. Paz, segurança, tranquilidade para nós, para as nossas famílias, para a nossa cidade, para a nossa nação. Segurança, paz, esperança. Em Isaías, ainda, né, no mesmo livro desse profeta abençoado, 33:20, está escrito assim: olhe para Sião, a cidade das nossas festas, seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas, olha, falando de estacas de novo aqui, jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma das suas cordas. Sião, aqui se refere a Jerusalém, Sião, Jerusalém. Se refere tanto a Jerusalém que existia no templo do profeta, no tempo, né, do profeta, como também a Jerusalém celestial. Mas é sempre a nossa morada, momentaneamente terrena, né, mas também morada eterna, celestial. E a palavra diz morada pacífica. Isso quer dizer, ou isso traduz estabilidade, segurança.
é o que queremos ter em relação à nossa própria casa, em relação à igreja, em relação à nossa cidade, em relação ao nosso país, o lugar onde nós estamos firmados, fincados, estacas, diz isso, traduz isso, né, de estar fincado. Nós somos o povo de Deus e quando nós falamos de igreja, nós estamos falando do lugar das nossas celebrações, dos nossos cultos, das nossas reuniões, né, do corpo de Cristo. Estamos hoje online, mas aos domingos a Jerusalém tem se reunido como corpo de Cristo para celebrar o Senhor, para adorar em comunhão como corpo dele. Né? Então, nós precisamos expandir isso, precisamos alargar, como está escrito no versículo, o espaço da nossa tenda. No verso 2, né, que nós acabamos de ler, está escrito: alargue o espaço de sua tenda. É uma ordem do Senhor para nós. É uma ordem para o cumprimento da visão dele, da promessa dele para o seu povo. Nós é que devemos transformar em realidade essa visão de Deus para nós. No coração de Deus, as coisas devem ser construídas por meio da nossa certeza, da nossa convicção sobre ou acerca das promessas dele para nós. Temos que crer na palavra do Senhor e obedecer. Nós, a igreja do Senhor, precisamos colocar em prática a visão de Deus, a visão que Deus já liberou para nós. E alargar o espaço, ampliar o espaço para que as bênçãos aconteçam. Não apenas em nossas próprias vidas, né? Nossas vidas particulares, individuais, mas também nas vidas daqueles que se achegarão a nós com a resposta desse espaço expandido, desse espaço ampliado, como um resultado também da nossa obediência e do nosso trabalho individual para o reino de Deus. A palavra diz: não impeças, né? Estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças, diz o versículo. Isso fala de atitudes nossas que podem atrapalhar, retardar, pode bloquear ou impedir, né, esse alargamento, essa ampliação, né? Então nós não podemos limitar, não podemos impedir, não podemos deixar que os obstáculos que surgem impeçam o nosso crescimento físico e o nosso crescimento espiritual. Físico em termos de igreja, de espaço onde nós cultuamos a Deus, de crescimento da nossa própria casa, né? E sobretudo, o nosso crescimento espiritual. Ampliar o nosso crescimento espiritual, porque é isso que Deus quer para as nossas vidas. Não quer que fiquemos pequenos, mas quer que nós cresçamos. E nada pode nos impedir de ser o que Deus quer que nós sejamos. Nada. Se Ele estiver conosco, se nós estivermos nele, nada pode nos impedir. Então não deixe sua vida paralisada por nada, amados, porque tudo é possível ao que crê. É o que está escrito na palavra. A fé, a nossa fé, por mais pequenina que ela seja, ela pode transportar montanhas, está escrito na palavra, como nós lemos na palavra, né? Então, a nossa oração, posicionamento de filhos de Deus, a nossa obediência, a nossa santificação são fundamentos essenciais para que nós fiquemos livres desses impedimentos que surgem, né, desses obstáculos que surgem nas nossas vidas tentando nos paralisar, tentando nos tornar apáticos à própria vida, ao reino de Deus. Não podemos, com as nossas atitudes de apostasia, de apatia, de falta de oração, de falta de contribuição para a obra, que isso também é muito sério, não podemos com a nossa falta de fé,
muitas vezes impedir a expansão, impedir esse alargar, né, das estruturas, tanto físicas quanto espirituais na nossa vida. A igreja vai avançar de qualquer forma, mas nós não podemos ficar fora disso, não, porque Jesus está voltando. Então precisamos alargar o espaço da nossa tenda, tanto física quanto espiritualmente. Estender as cordas, o verso fala também. E não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Estender as cordas fala de laços, de acordos, de união entre nós, de força. E firmar as estacas diz respeito à base, porque elas são fincadas. As tendas, o povo de Deus morava em tendas naquela ocasião e fincava as estacas na terra. Essas estacas diz respeito ao alicerce, ao fundamento onde está firmada tanto a nossa casa física quanto a nossa fé. Uma boa base deve ser construída com profundidade. E isto fala de nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus, para nós crescermos e expandirmos, né? Ampliarmos o nosso conhecimento do Senhor, do reino dele. Isso fala de fidelidade a Deus, de perseverança, fala de obedecer e honrar a Deus e também as autoridades espirituais que o Senhor tem colocado sobre nós. Será que estamos honrando os nossos líderes espirituais? Assim também como deve ocorrer em nossas famílias. Devemos estar fincados, firmados na rocha, nós e nossas famílias. Ou seja, as bênçãos de Deus devem ser ampliadas também em nossas famílias, em nossos familiares, através de nós, através da nossa obediência a Deus em tudo que nós fizermos, através do nosso comportamento, do nosso testemunho. A nossa tenda pessoal, ela deve ser estendida e ampliadas, amados. As possibilidades que nós temos nas mãos. Às vezes o Senhor nos dá alguma coisa e nós retemos, nós paralisamos, nós não fazemos o que nós devemos fazer com aquilo que Ele nos deu. Muitas vezes Ele nos dá dons preciosos e nós enterramos os dons. Enterramos nossos talentos, não fazemos o que devemos fazer, não ampliamos aquilo que aqui nos faz lembrar daquela parábola dos talentos, né? Que alguns enterraram, não fizeram multiplicar como o Senhor queria. Vamos fazer o que Deus tem nos ordenado a fazer, amados. Vamos agir com fé e fazer o nosso trabalho. O melhor na nossa casa, o melhor no local onde nós trabalhamos, o melhor onde nós estudamos, os que estudam, né? Pois o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer por nós. Nós é que devemos fazer. Porque Ele já disponibilizou para nós tudo o que nós precisamos para sermos bem-sucedidos em tudo na nossa vida. Se agirmos em cumprimento à ordem do Senhor, nós vamos receber a recompensa dele, que é o transbordar, que fala no versículo 3. Transbordar, ampliar, física e espiritualmente. No versículo 3 está escrito... porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Transbordar para a direita e para a esquerda. Transbordar
para frente, para trás, transbordar para todos os lados, ir além e obter mais do que nós pedimos ou pensamos e ver a nossa descendência abençoada. É isso que o Senhor tem para nós e já liberou para nós. Precisamos deixar um legado para essa futura geração que está crescendo, né? Nós que temos, eu tenho minhas netinhas, netinho, precisamos deixar um legado para eles. E temos uma oportunidade de, a partir de hoje, nós estamos ouvindo essa palavra hoje, o Senhor está nos dando a oportunidade de ouvir e obedecer, ampliar, crescer, desenvolver, transbordar, tendo certeza que Ele mesmo fará tudo mais que nós precisamos, tudo mais que nós pedimos ou pensamos. Mas, amados, é a partir da nossa obediência à palavra dele, é a partir da nossa dedicação, do nosso trabalho, de nossa competência. Ele nos dá competência para fazer, do nosso comprometimento com a obra, da nossa excelência em realizar as coisas todas da melhor forma, com aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Pense no que Deus está prometendo para nós. Se nos dedicarmos seguindo o sonho dele ou os planos, né, dele, porque ele nem sonha, ele tem planos, ele tem propósitos para nós. E se colocarmos em prática, né, tudo isso que nós estamos ouvindo, recebendo dele nesta noite, nós vamos ter, é promessa dele para nós, uma família tranquila, uma casa tranquila, vida de paz, de prosperidade, de segurança. É isso que a palavra dele está dizendo para nós nesta noite. O Senhor nos diz: alarga as possibilidades que você enxerga, amplie a sua visão, sua competência, amplie seus conhecimentos, estude quem pode estudar, se prepare, se organize, faça tudo com excelência para transbordar materialmente, mas sobretudo espiritualmente, para deixarmos um legado para a nossa geração futura. Para isso nós precisamos acreditar na palavra de Deus, acreditar que ela é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade e que Ele quer nos dar um estímulo para nós partirmos de onde nós estamos, com o que Ele tem colocado em nossas mãos. Onde é que você está? Você quer crescer? Quer ter vitórias? Vida abundante? O nosso Salvador e Senhor Jesus já liberou tudo isso para nós. Já lá na cruz ele disse: está consumado. Tem tudo. Vocês têm tudo. Nós aprendemos que devemos pedir a Deus que nos abençoe, que mande bênçãos, que nos prospere, e oramos por isso. E não tem nada errado. Mas Ele faz isso através da nossa capacidade de alargar, de ampliar as nossas tendas, de aproveitar as oportunidades que Ele tem nos dado e respeitar o propósito dEle para as nossas vidas. Como? Sendo fiéis a Ele, leais, dedicados, afinal Ele é o Senhor das nossas vidas. Se nós fizermos assim, as nossas vidas transbordarão por todos os lados. É promessa do Senhor para nós. Precisamos obedecer, amados. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Nós não temos que temer nada, mal algum. Se queremos crescer materialmente e espiritualmente, nós precisamos só nos preparar para transbordar. Na vida pessoal, nós devemos nos preparar estudando, se especializando, se dedicando, né, nas coisas que nós estamos fazendo. E na vida espiritual a mesma coisa. Precisamos ler a palavra, estudar a palavra, assistir aos cultos, ir na igreja, estar em comunhão com os irmãos, ouvir a palavra, meditar nela, orar, jejuar, perseverar. E então o Senhor nos fará transbordar, encher a nossa vida da presença do Espírito Santo de Deus. Que você possa nesta noite alargar o espaço no teu coração, se encher da presença do Senhor e até transbordar de dentro para fora, para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Expandir, crescer, alargar as portas do teu coração e, consequentemente,
as portas da igreja, do povo de Deus, para que vidas possam se achegar até nós e ter espaço para aprender, ter espaço para viver a vida que o Senhor já tem liberado, já liberou para todos nós, vida abundante. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre nós, e nos dê paz. É a minha oração. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Amo vocês. Fiquem com Deus.